Oiê, meu nome é Mariana Cardoso, eu sou autora de ficção especulativa e hoje vamos ler Casa de Folhas. Isso. Esse é um livro ergódico, eu já postei até nos shorts, né, e em outras redes sociais um vídeo meu falando sobre leituras ergódicas que eu tenho aqui. Mas basicamente, um livro ergódico é aquele que não tem apenas a narrativa linear de um livro que você lê de forma passiva, né? Que uma página só apenas virando as páginas. Ele precisa de certo engajamento. Então, geralmente a diagramação é diferente e existem mais de uma narrativa acontecendo ao mesmo tempo e requer um certo esforço, né? Você vai ter que virar de cabeça para baixo para ler às vezes, vai ter que ir lá atrás para ver os apêndices, ler outras coisas. Então, basicamente é um livro que requer um pouco mais de engajamento do leitor. E, enfim, depois, mais pro final, eu vou falar sobre as minhas teorias, sobre as minhas impressões do livro e durante a leitura também, tá? É isso, espero que vocês gostem. Então, comecei a ler o livro ontem, né? O Casa de Folhas. E eu não tinha decidido ainda como é que eu ia ler. Se eu ia ficar pulando, né? E ler a parte só do Truant, né? Do Johnny Truant. Ou se eu ia ficar só lendo a parte do Davidson e da Karen, né? Do casal. E a parte que o Zampano escreveu, né? Tipo, o TCC dele. E aí eu cheguei numa parte... Deixa eu ver se dá pra ver. Que é aqui. Aqui é o TCC. E aí começa uma nota do Johnny Truant bem aqui. E aí, ó, isso aqui continua, é a nota dele ainda, de rodapé. Isso aqui é a nota de rodapé dele. E aí continua, acredito que até aqui. E aí, então, eu fiquei me perguntando se eu ia pular essa parte toda pra ficar seguindo só a família, né, o TCC do Zampano, ou se eu ia ficar fazendo essa troca. Então, por exemplo, eu cheguei aqui no final e aí eu vou ler a nota, vou ler normal, como se fosse cronológico. Teve uma hora que tinha aqui uma nota sobre... Aqui. Sobre a questão das longas descrições... A questão das longas descrições narrativas no que é supostamente uma exégene crítica e como isso é tratado. Então, porque, pelo que eu entendi, né, é tipo uma crítica com o jeito que o Zampano escrevia a crítica dele, o TCC, entre aspas, dele, que ele coloca umas partes mais narrativas, do nada. E aí, como isso é meio que não é muito bem visto dentro de um trabalho acadêmico. E aí eu pulei pra ler, porque ele fala que isso ia ser tratado na nota 65, na nota 67 do capítulo 5. Aí eu fui lá no capítulo 5, na nota 67, pra ver o que estava escrito. E aí, ok, tinha lá uma parte do Truant falando sobre... Que ele foi falar sobre com uma mulher que conhecia o Zampano e tal, e lia os trabalhos dele. Enfim, mas aí eu fiz essa olhadinha, né? Dei essa olhadinha de uma forma não cronológica. Mas eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou ler da forma que se apresenta. Então, por exemplo, aqui eu vou começar a ler o Truant mesmo, eu não vou pular a parte dele. E depois, e quando tiver essas coisas no rodapé, no capítulo não sei quanto, não sei o quê, eu vou ler, eu vou dar uma olhadinha no que é na nota de rodapé do futuro, entendeu? Como o S não me pegou muito, eu não gostei tanto do livro, eu gostei muito da história das margens, que se passava nas margens, mas o livro em si não me pegou, o mistério em si não me pegou muito também, eu não fiquei tão interessada, então eu meio que deixei de lado, eu nunca descobri os mistérios do livro, nunca fiquei obcecada com o que estava se passando ali, né? Realmente não me pegou. Esse livro eu acho que eu vou gostar mais. Não faço a menor ideia, mas eu acho que eu vou gostar mais porque ele é de terror. Então, eu acho que ele vai ser mais atmosférico, entendeu? Já tá me dando essa intenção aqui. E eu já tô me apegando, assim, mais. É uma família, né? Eu quero acompanhar o que vai acontecer com essa família. Enfim, é isso. Então, eu escolhi fazer esse tipo de leitura. Vou ler tudo que tem e o que tiver nas notas que falarem, entenda melhor na página não sei o quê. Eu vou olhar. É isso.
aqui segurando, porque eu não sei onde tá meu tripé. E eu queria fazer rápido. Eu tô na página... chegando na 100, 91. Mas queria falar especificamente da parte das cartas da mãe do Johnny Trant, né? Que tem uma parte mais pra trás que ele começa a ser assolado por sensações, digamos assim, e os editores do livro colocam que a gente pode seguir pro final, para um apêndice, para entender melhor da onde o Johnny Trant vem. E aí, como eu falei, dependendo de como eu ia seguir, né? Tipo, eu ia seguir na ordem que se apresenta, mas nas partes onde falam que você pode ir pra frente, pra entender melhor, eu ia fazer isso. Então eu fui ler o obituário do pai do Johnny e as cartas que a mãe mandou quando ela tava presa no manicômio, né? No lugar lá que colocaram ela pra ela se tratar. E, enfim, o obituário só não diz nada. Pelo menos eu não consegui até agora ver nada de diferente, assim, que me chamasse atenção. E as cartas da mãe do Johnny são aquilo, né? No começo eu tava até acreditando, eu não tava achando que... Assim, enquanto eu lia, eu assumi que ela tava falando a verdade, que o diretor tinha sido trocado e tal. Aí só depois mais pra frente que a gente vê que isso era a saúde mental dela se deteriorando, mas também a gente não sabe, né? Pode ser que no final das contas ela tava falando sério. Tem uma carta em específico lá que é muito triste. Fiquei me sentindo mal, né? Enfim, então basicamente é isso. Aí o que acontece? Eu acho que dá pra ter uma certa interpretação de que o Johnny Trant talvez esteja também num estado assim de psicose, entrando num... Tipo assim, a saúde mental dele se deteriorando, como foi com a mãe dele, né? Que não sei se ela é esquizofrênica, não entra nesse mérito quando a gente lê as cartas, mas que ela sofre de alucinações, né? E ela não entende muito bem a realidade das coisas. E o Johnny Trant, ele tá justamente ocorrendo com ele esses episódios nos quais ele começa a ter alucinações e de repente ele meio que volta pra realidade. Então, assim, isso é o efeito dele lendo o que o Zampano deixou, ou isso é uma questão da família, né? Sabe? Não sei se vai ter essa resposta também, mas é uma interpretação possível, acredito eu. Bom, eu tô na página 323. Parei na parte onde o Will ficou preso lá embaixo da escadaria escura lá na casa. E, enfim, eu gosto mais das partes do Will, da família, aliás, do TCC, né? Que conta, basicamente, relata o filme que o Navidson, o Will, fez, que nem existe também, coisas que ainda não entendemos, e do que o do Truant, só porque eu acho, enfim, eu não sei se a minha experiência seria outra se eu lesse todas as partes da casa antes e depois voltasse pra ler as partes do Johnny, mas lendo tudo ao mesmo tempo, eu fico quase esperando acabar a parte do Johnny pra eu
pra eu chegar de novo na parte da casa. Porque é isso, eu acho que a casa é a parte do fenômeno em si, do terror que assombra aqueles lugares escuros e a gente quer entender o que tá acontecendo ali, se a gente for entender, né? Se não for só pra gente sentir. Mas há uma curiosidade maior. O Johnny, a gente vê as consequências, a gente sabe que ele tá mexendo com o trabalho do Zampano, mexendo com esses relatos, mas apesar de ser muito visceral, né, as partes dele, e essa questão de que ele pode estar realmente perdendo a cabeça, entrando em alucinações, mas é isso, né, tipo, até que ponto isso não é, depois que você lê as cartas da mãe dele, que não é uma coisa genética, digamos assim, que talvez o transtorno que a mãe tinha, ele também tem. Enfim, eu não sei, eu só sei que realmente durante a leitura as partes que eu fico mais curiosa pra ler são as partes da casa em si. E é muito interessante. Uma coisa que eu também parei pra pensar, que eu tava, na verdade, pensando enquanto eu tava lendo, é a diagramação em si, essas escolhas deles fazerem tipo assim, ó. Peraí, eu vou virar a câmera. Essas escolhas, sabe, desses vazios, dos vazios em si, isso aqui. Eu fico perguntando se isso é como se fosse eles estivessem comunicando também a partir usando a folha, né, para comunicar esses grandes vazios da casa, porque é isso, é uma grande escuridão, grandes vazios e eles estão povoados por, né, os grupos de exploração apenas. Então eu fico pensando se a ideia é essa. Assim, não importa, foi a ideia que eu tive, né? Mas foi a ideia que me veio. Mas eu sempre tenho muito interesse em saber qual era a intenção original, né? Porque é isso, né? Eu também sou escritora, então eu gostaria, é curiosidade minha saber qual a intenção real lá, não real, né? Original. E aí, porque o que eu interpretei foi mais isso, foi esses grandes vazios da casa que também passam para diagramação. Mas não sei, vocês sabem, vocês tiraram a mesma conclusão? Qual conclusão vocês tiraram? Conta aí. E ai, não sei se eu tô falando alto o suficiente, porque não tô ouvindo nada, porque você acho que dá pra escutar que tô cortando a grama e isso começa a me deixar, enfim, tenho problemas sensoriais. Então, mas eu queria fazer um comentário que eu cheguei numa parte que na exploração que o Navidson tá fazendo sozinho, ele começou a entrar, ele entrou tipo num lugar estreito e aí a própria diagramação vai ficando estreita. E assim, eu achei muito legal. É um detalhe só, né, gente? Mas eu achei muito legal isso. Calma aí, eu vou tentar mostrar. Pera aí. Ai. Se a Pipi deixar. Pera aí, Pipi. Tá vendo? Vai ficando mais estreita. Eu não consigo também porque eu tô com o dedo machucado. Ai. Enfim, eu achei muito interessante. A Pipi também. Remelenta. Deixa eu limpar esse olho. Terminei o livro. Depois eu vou falar mais, só que agora eu tenho que falar uma coisa antes que eu esqueça. Pippin, por favor. Calma aí, gente. Pronto. Na página 487, não na 487, na 485, o Will tá no escuro e ele pega o único livro que sobrou pra ele ler, que é Casa de Folhas. Só que, na página 487,
Ele fala, o livro, porém, tem 738 páginas. Eu não sei se isso foi um problema da tradução ou da... não sei. Mas perdeu a oportunidade de ter exatamente o número de páginas que tem o nosso Casa de Folhas, porque aí eu ia ficar bolada. Aí ele fala, ficaram faltando 704 páginas. Aí eu fui olhar, 705 páginas que tem. Podia ser exato, né? Fiquei meio chateada com isso. Depois eu vou ver se o livro americano, a original, tem 738 páginas, porque a tradução não tem. Tem 705... Não, 705 páginas. Mas enfim, era isso que eu queria falar. Depois eu comento o resto. Voltei pra falar do final do livro. Então, eu anotei umas coisas aqui, depois, assim que eu terminei de ler, pra eu falar, né? Que são coisas que eu queria falar sobre. E, então, enfim, e como eu esqueci de gravar uma introdução, eu vou estar exatamente assim pra introdução também, tá bom? Primeira coisa que eu queria falar é, como eu tava falando, não me parece ser o mesmo número de páginas, né? O Casa de Folhas que o Will Nevinson lê e o que a gente tem em mãos. Só que uma coisa interessante também sobre isso, daqui a pouco eu volto na questão das páginas, mas uma coisa que eu vi aqui, nessa página 573, tem isso aqui, né? Tem isso aqui, e aqui é onde deveria estar o nome do livro. Isso aqui é exatamente o trecho que fala que ele pegou um livro pra ler na escuridão. E aí ele fala, ele volta a sua atenção à última atividade possível, o único livro que ele possui. E lá, aqui na página, tá escrito Casa de Folhas. E aqui não tem nada. Ele possui 2 pontos, um espaço. Então, não se sabe mesmo qual era o livro. Quem colocou o nome Casa de Folhas foi o Johnny Tranter, foi uma intervenção dele. Que tem outras intervenções, inclusive, aqui nessa fotinho, né? Mostra outras intervenções dele no texto. E outra coisa, isso dá também uma questão que eu pensei, assim, o que garante que o Johnny, sendo um grande mentiroso que ele é, porque não dá pra confiar nele, né? Ele, no final ali, ele inventa um monte de mentira, a gente sabe que ele é mentiroso. Então, até que ponto ele não mexeu no texto do Zampano? Até que ponto não foi mexido? Porque essa parte aqui não tá dizendo isso foi uma alteração do Johnny Trent. Tá como se fosse o texto normal. Se você não olha isso aqui, atrás, essa fotografia, você não diz que foi ele que fez essa intervenção, né? Então, a minha interpretação vai também pra isso. Ele pode ter feito mais intervenções do que a gente sabe, né? No texto do Zampano. E aí, queria também abrir um parênteses pra falar sobre as interpretações. Depois que eu anotei isso aqui, eu anotei isso aqui no sábado, eu acho. Aí eu fui ver ontem foi domingo, eu fui pesquisar algumas interpretações o que tinha, na verdade. Eu fui pesquisar o que tinha sobre o Casa de Folhas, né? Como eu falei pra vocês, entrei no livro sem saber muito, eu só sabia que era ergódico, né? Mas eu não queria ter nenhuma intervenção das outras pessoas, de teorias, nada disso. Eu queria ver o que eu chegaria, o que eu pensaria, né? E então aqui tá anotado as coisas, só que quando eu fui olhar, fui pesquisar, né, o que estão falando, é exatamente o que eu pensei que seria, que não tem nada oficial, tá, gente? Não existe uma resposta de como você deve interpretar esse livro. Não existe consenso, tá? Eu fui em fóruns de 2001, de 2002. Esse livro foi publicado no início do milênio, né? Então eu fui procurar e não existe consenso. Então não existe isso de, eu tô aqui dando uma resposta pra vocês do que é sobre, qual é o assunto do Casa de Folhas, como é que você deve ler. Nada disso. Isso é uma jornada que você tem que percorrer. Essa é a graça. Não tem graça você procurar respostas prontas. Você pode, que nem eu, né? Depois, ok. Mas a graça é a jornada, é ver o que você vai... Qual vai ser a sua experiência dessa jornada. Ainda mais por ser um livro ergódico, que é um livro... São livros, geralmente, que são uma experiência, né? Não é só a história linear. Existe toda uma experiência por trás. Então, enfim, queria dizer isso pra vocês. Então, se você leu e você fala, eu não entendi o livro. Você entendeu alguma coisa. Você entendeu o que você entendeu. Não existe um entendi ou não entendi o livro, né? Eu não entendi o que o autor quis dizer. Você tira sua interpretação. Ele pode ninguém nunca achar o que ele quis dizer de verdade, né? E não é sobre isso, no final das contas. E outra coisa, eu também, outra coisa que eu procurei.
além de ver o que o povo tava falando, né? Se tinha algum consenso. Eu procurei isso aqui, mas isso eu procurei já no início da leitura, só que eu esqueci de fazer vídeo. Eu procurei sobre isso aqui, são os códigos, né? Quando eu olhei pela primeira vez, a primeira coisa que me veio na cabeça foi os códigos de... Que eu até agora eu não sei se é o mesmo, tá? Foi só a primeira coisa que eu pensei. Que as cores de quando a gente mexe no Photoshop, essas coisas, né? Edição de foto, as cores têm códigos. E aí foi a primeira coisa que eu pensei. Aí eu pesquisei porque eu sabia que alguém já teria decifrado pelo menos isso. Essas coisas que são mais, esses códigos, essas coisas assim que são mais objetivas, eu tinha certeza que as pessoas já tinham um consenso quanto a isso, já tinha gente que ficou obcecado e foi procurar fazer, né, e postar na internet. Então eu procurei e me parece que, pelo que eu descobri, que é a foto de um porco muito gordo. É isso. E, assim, aí eu parei pra pensar, não achei nada, nessa primeira leitura que eu fiz do livro, eu não achei nada que pudesse ser relevante, assim, é uma piada, alguma coisa assim. Então, enfim, vou falar então do que eu escrevi aqui, né? A primeira coisa que eu escrevi foi o negócio do número de páginas. Eu também procurei isso depois. E teve uma pessoa que falou que é o mesmo número de páginas, sim, se você contar todas as páginas, inclusive essas páginas da frente, a página de rosto e tal. Deve ser isso mesmo, deve ser contando com a introdução. Sou péssima de conta, gente. Sou péssima, eu me perco com certeza no vídeo, tá mostrando como eu já me perdi 5 vezes. Mas deve ser o mesmo número, até porque é isso, o cara fez tão... Assim, eu imaginava que podia ser um problema, como eu falei, né, de tradução, de adaptação mesmo, mas eu imaginava que ia ser o mesmo número de folhas, porque senão o cara fez tudo no... Demorou 10 anos pra escrever esse livro, ele ia cometer esse erro? Acho que não. Mas então, agora contando, deve ser exatamente isso. Então essa é uma questão que foi. Durante a leitura, eu pensei muito sobre por que o nome do livro é Casa de Folhas, né? E depois eu cheguei a uma conclusão, né? Que é a conclusão que eu acho que continuo tendo a mesma conclusão. A minha interpretação é de que Casa de Folhas é um livro. O livro é a casa feita de folhas. E assim como o livro diz, né, que a casa do Navidson é um labirinto, esse livro também é um labirinto. É um labirinto de narrativas. É um labirinto porque você também tem momentos que você se depara com obstáculos, porque tem muita coisa aqui que é academiquez, né? Tipo, me soa muito despropositado, sabe? É colocado ali pra você como leitor, eu acredito, ficar pensando, isso é relevante, não é? E você vai atrás e pesquisa. Então você vai se aprofundando cada vez mais. E eu acho que isso também é o fato de que essa é uma leitura que as pessoas fazem há 25 anos e tem tanta pesquisa, né? Quando depois eu fui procurar, as pessoas elas entram e vão pesquisando cada detalhe, vão fazendo. Então, isso você vai vendo que você vai entrando cada vez mais dentro da história. E é difícil, você vira também uma obsessão, assim como foi a casa virou uma obsessão pro Navidson, o projeto virou uma obsessão pro Zampano e pro Johnny. Então, é perfeito. Casa de Folhas é perfeito nesse nome que foi dado e é perfeito nesse conceito de o livro falar sobre essa casa que é um labirinto e ser um labirinto também. É metalinguagem. Muito boa. Outra coisa que corrobora a minha ideia de ser a Casa de Folhas ser o livro, na verdade, é que os ambientes da casa do livro, né, eles são colocados aqui da mesma forma, eles dentro da diagramação. Então já mostrei isso algumas vezes, né? Mas um outro exemplo que eu queria dar é o do buraco. Então aqui, se você ver, tem um quadro, né? E ele é literalmente um buraco, porque quando você vira a página do outro lado você vê a mesma coisa que tá escrito, só que ao contrário, como se fosse um buraco mesmo entre as folhas. Isso se repete. Esse buraco surgiu justamente ao lado de uma parte onde o Holloway consegue arranhar a parede e furar e abrir um buraco numa parede da casa. Então, você vê que a diagramação, ela imita, né, o que tá acontecendo. E muitas vezes, como eu já mostrei quando o Will Navidson, ele entra num lugar estreito, a diagramação estreita também. Tem aqui outras coisas também que mostram isso, né? Os vazios da casa, como eu interpretei, né? Outras coisas, quando eles caem, quando a corda arrebenta, a diagramação segue muito isso. Quando no final do livro ele vê uma luz, o Navidson vê uma luz e mostra essa luz aqui, ó. No buraco que ele caiu, tem uma luz, né? Então, a diagramação dá a entender também que é isso, que Casa de Folhas é o livro, que é o labirinto, que é um livro labirinto também. Outra coisa que eu anotei pra falar é sobre o checkmark, né? Que tem aqui. Em uma única página você tem esse certinho
que é justamente na página do código Morse, né? Que tem vários códigos Morse durante o coisa. Eu também fui procurar o que significava, porque eu não sei. Eu vi que era código, olhei e falei, isso é código Morse, e fui procurar porque eu não sei código Morse. E aí é um monte de SOS mesmo, que é um espelho do que tá sendo falado, um eco do que está sendo falado no capítulo, né? E aí tem, no início do capítulo, tem esse certinho. E lá nas cartas da Pelafina, que é a mãe do Johnny, que eu pulei pra ler naquela hora, tem alguma coisa sobre isso, que estão interceptando as cartas dela e que você deveria colocar que o Johnny deveria colocar um checkmark. Eu vou achar aqui. Página 631, ela fala que tá sendo interceptada as cartas e que ela fala, por hora, tudo que você precisa fazer é colocar na sua próxima carta um visto no canto inferior direito. Assim vou saber que você recebeu essa carta. E aí, gente, pensei que poderia ter algum código, alguma coisa que eu perdi, né? E aí eu fui pesquisar ontem, no domingo, e pelo visto não tem nenhuma conclusão também do que significa esse checkmark, esse certinho, no lugar que ele tá. Porque eu pensei assim, cara, eu não achei nada a ver esse checkmark nesse capítulo do SOS, né? Mas vai que tem um código, alguma coisa que me passou, né? Aí, uma interpretação disso seria, talvez, acerca de quem escreveu realmente o livro. Se o Zampano existiu ou não, se o Johnny existiu ou não, se a Pelafina, se isso é tudo uma coisa que a Pelafina inventou na cabeça dela, né? Porque ela tinha alucinações, então ela pode ter facilmente feito todo o livro. E algumas coisas que eu pensei pra corroborar essa interpretação, talvez. Ela tem uma carta que ela se refere ao Zampano num código. Outra coisa, esse checkmark, então ela mesma pode ter enviado uma carta e essa carta, ela mesma pensou, ela é o Johnny, vamos dizer, e ela mesma fez um checkmark num lugar aleatório que case com o momento que ela escreveu, né, a carta, com o momento que ela estava fazendo o livro em si. Uma outra coisa sobre a Pelafina, né? Tem uma parte do livro que é a última parte que o Johnny fala, né? A última parte do Johnny, lá no capítulo 11, esqueci. Que aí é uma coisa que me pegou. Por quê? Aqui na frente, na nota da edição, tá aqui circulado isso aqui, né? Tá escrito que essa edição é uma edição de 4 cores, né? E que tem uma única linha no capítulo, nesse capítulo que eu falei, que tá em roxo. Só que não tem nada em roxo, só que pra mim é vermelho, que é a mesma cor dos outros vermelhos do livro. E aí, eu até tentei ver se a linha é roxa, mas não dá pra ver assim. Tinha que ser a palavra em si. Que tá escrito, exceto essa história, e aí essa parte tá em vermelho, aquilo de que eu estou me lembrando agora. Então, ele tá se lembrando, o Johnny, nessa parte, de coisas que ele não se lembrava mais. E a questão é a única parte que tá em qualquer outra cor que não seja a palavra casa, né? Que toda a palavra casa do livro é em azul. É a única parte que poderia se referir a essa parte que deveria estar roxa. E não tá roxo, tá vermelho. Só que a Pelafina gostava muito de roxo. E aí eu fiquei pensando, se fosse mesmo roxo, eu interpretaria como se realmente fosse um indício forte de que foi a Pelafina que inventou. Até porque, o que acontece logo depois dessa parte do aquilo que eu estou me lembrando agora? Ele começa a falar sobre um bebê, o nascimento de um bebê que nasceu com buracos na cabeça, né, no cérebro, e que os médicos tentaram de tudo, as enfermeiras, a mãe, e no final o bebê morre, o bebê falece. E acabou. E essa é a parte do Johnny, o final de tudo que o Johnny fala. Então, assim, quem é esse bebê? De onde ele tirou esse bebê? E por que ele fala aquilo que eu estou me lembrando agora sobre essa história? Então, será que não é a Pelafina sendo roxo? Será que não era a Pelafina lembrando de que o Johnny, na verdade, o bebê dela morreu e ela nunca chegou a conhecer? E isso pode também ter
contribuído muito para a questão da saúde mental dela, sabe? Piorado muito a saúde mental dela. E aí ela criou uma vida para esse bebê. E aí quando eu fui ver as teorias, tem uma teoria mesmo de que é pela Fina Brito, tem uma outra teoria de que todo mundo existiu, mas o Zampano era pai do Johnny, só que aí eu já acho que não funciona a teoria, porque o Johnny lembra do pai, né? Então, ele morreu, acho que ele tinha 8 anos, então acho que não faz sentido todo mundo existir, o Zampano ser o pai, mas uma outra teoria é que só o Johnny não existe, que o Zampano, tirando o Will Neptune, essas coisas que são claramente invenções, que o Zampano e a Pelafina tiveram um filho e esse filho nasceu com esses problemas e ele não sobreviveu. E que, na verdade, uma coisa corrobora. E essa foi uma coisa que eu li, tá? E aí eu marquei pra falar pra vocês, porque eu não tinha reparado. Que tem uma página que o Zampano, de trechos do Zampano, e ele fala assim: talvez nas margens da escuridão eu pudesse criar um filho que não estivesse ausente, que vivesse além até mesmo da minha própria invenção e imaginação. Então, aqui ele tá falando sobre isso, né? Sobre criar um filho que viva além da imaginação dele. Então, pode ser que o Zampano tenha criado o Johnny, a mãe tenha criado o Johnny, uma vida pro Johnny, né? E é isso. E o Johnny realmente, ele, durante todo o livro, ele demonstra ter pelo menos as mesmas alucinações que a mãe, né? O mesmo tipo de questões de saúde mental. Uma outra coisa que eu pensei também, na verdade, sobre a Pelafina ter escrito tudo, que eu acho, na verdade, que eu vou mais pra essa teoria por enquanto, de que foi ela que escreveu, que o Zampano também não existe, que é ela que escreveu tudo, sabe? Talvez o Zampano tenha sido o pai do Johnny, mas a versão, tudo que tá escrito no livro foi feito pela Pelafina, sabe? Eu acho que eu tô mais tendendo pra isso. Que uma coisa também que eu pensei durante as cartas que eu tava, durante a parte que eu tava lendo as cartas dela, é que ela é muito letrada, assim como o Zampano, eles sempre estão usando diferentes línguas. Então eles usam, ela usa latim, ela usa alemão, francês, e ela sempre faz referências literárias e coisas assim filosóficas nas cartas dela, muito parecida com as digressões e não só digressões, né, mas também as colocações do Zampano durante o livro. E aí eles podem ser, eu acho que isso enforça também a teoria da Pelafina ser a única pessoa que existe de verdade nessa história. Nesse caso, a casa poderia ser uma metáfora também pro luto dela, né? Essa escuridão, essa coisa que devora, que não faz sentido, é uma opção. Também pode ser que a casa seja uma expressão da saúde mental dela, dos transtornos dela. Eu acho que também faz muito sentido, assim. Mas eu gosto dessa teoria da Pelafina ser a única que existe. Tem outras coisas também, tem muita coisa que eu posso falar, tem muitas coisinhas de código e tal, mas eu acho que não vale a pena, assim, eu colocar tudo aqui no vídeo. Eu acho que é uma coisa que vocês podem descobrir com a sua própria leitura. E eu acho mais interessante saber essas perspectivas, né? De um livro tão desafiador, de saber como você pode interpretar e também saber que você pode interpretar de várias formas possíveis. Eu acho também que deve ser uma outra experiência ler no original em inglês, porque, querendo ou não, se perde muito na tradução. E por mais que seja uma tradução muito boa, assim, eu gostei muito do jeito que foi traduzido, eu acho que não deve ter deixado a desejar, mas eu acho que podem ter outras camadas ali que sejam muito complicadas de se traduzir. Então é uma coisa que talvez pro futuro, numa segunda vez que eu vá ler, eu posso ler em inglês, se eu tiver poder aquisitivo, né, galera? Eu gostei muito da experiência. Eu gostei muito. Eu acho que vale muito a pena. Dos livros ergódicos, esse aqui, por enquanto, é o que eu mais gostei, a experiência que eu mais gostei. É uma leitura, não é uma leitura fácil, é uma leitura pra quem realmente quer
ler algo desafiador e que vai sair dos moldes tradicionais do que é uma leitura e se deixar desafiar pela não passividade, né, da leitura em si. Aí, assim, tem gente que vai querer dizer que, ai, precisa ser um super conhecedor para ler uns livros assim e tal, um livro super difícil. Não, eu acho que é um livro desafiador, especialmente para quem não tem hábito de leitura, porque não vai ser uma história fácil de ler. Tem muito academicismo aqui, da linguagem, sabe? Como eu disse, não necessariamente contribui para grandes interpretações, mas faz parte do labirinto, do experimento, né? Da experiência da coisa. Então, eu acho que vale a pena total, assim, você ler, é uma experiência magnífica. Se você for um leitor mais ávido, super tranquilo de se ler, tá? Mas é isso, tem que engajar com a história. Esse é o principal, não é nem você achar que você tem que entender tudo. Tem que engajar com a história, tem que querer saber como termina, né? Assim como todos os livros. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Quero muito, se você já leu, bota aí suas teorias ou coisas que você reparou que eu não falei, que você acha interessante. Vou ter o maior prazer de ler os comentários, tá? É isso, beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.